Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noite de terça-feira, dia 6 de setembro de 2022, meus amigos, para a comunicação de mais um terceiro e último fluxo de notícias, atualizações, relatos iminentes do RVGCR, a toda essa maravilhosa comunidade numerosa inscrita no meu canal desde o início, e todos os irmãos que me conhecem diariamente permitem a sua inscrição no canal. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, como sempre, né, meus amigos? Compartilhando opiniões, pensamentos, positividade, alegria, amor, né, muitas visões positivas diante desses processos eventuais que estão acontecendo no mundo todo, visto que é um grande alvo em movimento, que temos que segui-lo, temos que manter a fé, a esperança, meus amigos, na concretização. Eu acredito que deixou de ser uma teoria, deixou de ser teoria de conspiração. Agora estamos diante de alguns movimentos reais, dados nas esferas da geopolítica, da geoeconomia, no âmbito geofinanceiro, também governamental. E o mundo todo, atualmente, é controlado fortemente por uma elite, principalmente pelos Estados Unidos, né, o grande governo dos Estados Unidos, que é uma grande corporação, a United States Incorporation, que é essa atual governança falida dos Estados Unidos, em meios trilionários de dívidas também sobre o seu atual governo, levando muitas outras nações aí também ao seu declínio, também por conta desse grande tentáculo que se estende pelo mundo todo, de grandes estatais, de grandes empresas e elites interessadas só em sugar o que cada ser humano tem, né, o resto das gotas de sangue de cada um de nós, de todos os seres humanos, e nesse atual momento eles conseguem fazer isso, sendo neutralizados, sendo retardados por todos os white hats que nos propõem uma alternativa, né, o tão chamado Global Currency Reset e a reavaliação de todo o processo cambial, troca de moedas estrangeiras, exóticas, né? E seguindo, meus amigos, com essas atualizações para hoje e abordando todos estes conceitos aqui no meu canal, é que esperançosamente eu vejo que esses provedores estão cada vez mais inclinados ao final de toda essa luta. E eu digo que, para este último fluxo, espero que todos continuem bem. Estamos aguardando as notícias de Londres, Zurique, e manterei vocês informados. As pessoas acreditam que pode começar a partir de hoje, 6 de setembro. Como já fomos informados, o grande nível 3 já possui dinheiro líquido em suas contas. Muitos já podem ver através do sistema QFS, mas não podem tocar até que o RV aconteça. Muitas fontes estão enviando várias informações sobre o momento da notificação do Tier 4B, já logo após este último fim de semana do Dia do Trabalho, em algum lugar entre hoje e sexta, 9 de setembro. O lado bancário também esteve muito ocupado neste fim de semana. Não conversamos e não conseguimos contato ainda com os Redemption Centers em Reno, mas muitas pessoas envolvidas no processo de troca e resgate acreditam que as atividades já tenham começado a partir de hoje e a partir de ontem e ocorrerão até a próxima sexta-feira. Sobre as últimas informações das nações participantes do Global Currency Reset, diz que já se converteram suas moedas em ouro e ativos e estão negociando nos bastidores no Forex desde a noite de domingo. O novo sistema financeiro quântico QFS
foi integrado ao sistema financeiro global e ao sistema bancário global atualmente, e está permitindo que os países negociem entre si atualmente. Todas as operações da transição do atual sistema escravizador das elites globalistas para o novo mundo e a era quântica serão conduzidos com sucesso sob o plano White Hats, independentemente de quem a mídia ou grande maioria da população mundial acredita. Sabemos que o G7 foi esmagado. Sabemos que as principais instituições globalistas foram esmagadas e tudo o que se segue é a proclamação oficial deste fato. Bom, meus amigos, notamos, que há muita movimentação de todos esses provedores em prol dessas notícias globais, em prol da concretização e do alinhamento de todos esses sistemas tecnológicos em vigência atualmente no mundo todo, sobre o sistema financeiro, sobre os governos, sobre a gestão dessa nova forma de dinheiro introduzida através desses certificados digitais, também que estão prestes a ser distribuídos aos de nível 3, que já conseguem liquidez, que já têm parcialmente seus valores já estipulados, definidos, e que só os resta agora o código de acesso pertinente para que façam o downstream, download, ou seja lá o que for, dessa conta QFS para nós, que nós chamamos de downstream, quando se trata de recursos digitais, eles acreditam e certamente o chamam de downstream de fundos. É um processo que vai retirar os certificados digitais da conta quântica, que esses grandes jogadores e detentores de nível 3 já possuem. Eles virão, se converterão ao dólar, ao euro ou à devida moeda, ao real, a devida conta, e são recursos, é um novo dinheiro disponibilizado para todas essas pessoas, para todos esses detentores. É meio inconcebível algumas coisas, meus amigos, mas segundo o que lemos e que temos a compreensão, e o que eu posso também compreender é isso, Se for algo além disso, por favor, que os irmãos que têm um conhecimento maior, que também se manifestem humildemente através da interação do comentário do meu humilde canal, porque não somos os donos do saber aqui. Eu procuro orientar sempre com essas notícias, porque eu também acho uma grande orientação e um maravilhoso ponto de partida da esperança através dessas informações, que não agride, que não me deixa ansioso, que não me deixa aflito, meus amigos, porque eu acho que todo esse sentimento é maligno, o sentimento da aflição, o sentimento da angústia, o sentimento da ansiedade, o nervosismo, a impaciência. Todas essas coisas são flechas que são lançadas em nossa consciência para adquirir contextos e constâncias imediatistas para a nossa vida. E o tempo aqui é relativo, tudo acontece quando Deus quer que aconteça. Pois, mais uma vez, eu recorro em defesa da nossa amada e querida Bíblia, que é o livro que ainda podemos ter nas nossas residências, que nos traz mais conceito de um passado, um presente e um futuro ao qual viveremos. É que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus queira. Acho que é sem que Deus permita, alguma coisa assim, meus amigos? E é baseando nesses conceitos que eu entendo e interpreto o tempo das coisas aqui também. E vejo o quão às vezes somos orgulhosos, até mesmo ignorantes, imediatistas, pois achamos que o tempo que nós é que fazemos o tempo, e o tempo quem faz é Deus, meus amigos. E Deus sabe, com certeza, para quem deposita a sua vida na mão dele, Deus sabe com certeza o que é melhor para você. E às vezes, o que é melhor para você vai longe dos seus planos atuais e os planos que você tem para você. E acreditar, passar a compreender isso, meus amigos, é compreender também um contexto de todos esses acontecimentos. Compreender com paciência, com fé, com esperança,
não deixar de observar o Deus que existe dentro de você, primeiramente, e depois observar todos estes cenários globais, né, a fim de estarmos bem posicionados, de não sermos confundidos, porque às vezes nem tudo é dinheiro, às vezes você vai ganhar uma bolada, vai ficar milionário ou bilionário, né? E eu sei que em muitas situações alguns detentores vão chegar às escalas de serem trilionários, né? E alguns em recursos à disposição dos trilhões, né? Porque isso não é para deixar ninguém rico. Você vai ter à disposição os recursos para executar os projetos humanitários, para executar as benfeitorias humanitárias, né? Ou num possível resgate a uma tarifa bem mais baixa, mas o deixando também em grandes condições de vida, né? Mas, certamente, meus amigos, todas as organizações que estiverem com as suas devidas documentações aos seus projetos e programas humanitários, terão a possibilidade de um resgate muito maior, né? Bom, meus amigos, seguindo, o movimento está aumentando. O alcance da realização está se expandindo, principalmente na Rússia. Como tudo isso não é divulgado, parece que as leis atuais de cada país estão sendo revisadas, os novos decretos presidenciais estão sim sendo tratados e temos que esperar por toda a movimentação da aliança nos Estados Unidos da América. Biden continua restringindo a maioria de todos os seus deveres oficiais. A situação não vai ser estranha se ele renunciar. Há uma visão contínua. Fontes confiáveis do Centro de Redenção afirmam que o GCRRV pode acontecer a qualquer momento entre agora e meados de outubro, e toda esta logística está em processo de conclusão. Bom, meus amigos, certamente toda essa logística está em processo de conclusão. Toda essa escala global de acontecimento geopolítico, geogovernamental, geofinanceiro, todo o cenário e palco montado pelas elites de guerras, rumores de guerras, doenças, pandemias e várias outras coisas está acontecendo. Tudo está colocando as pessoas cada vez em mais encurraladas, né? A grande massa que é movida devido a um efeito manada está sendo cada vez mais encurralada e nós somos, né, encorajados a sentir cada vez mais medo deste nosso futuro, dessas nossas agendas, porque para mim, né, todas essas organizações já colocaram para fora as suas unhas e as suas garras, né? E como esta grande raça e poder, né, que existe no mundo, que obriga os governos a trabalharem sobre essa agenda, né? Tudo isso é maligno, trabalha contra o ser humano e para uma agenda que não vai nada, que não é nada boa para todos nós. Por isso é combatida. Por isso, todas essas alianças globais também estão se formando por já compreenderem esta agenda e este momento profético, né, meus amigos, que não sabemos ainda como, de certa forma, muitas profecias estão ditas, muitos pensadores se arriscam, né, a estarem pensando e colocando os seus devidos pensamentos e opiniões sobre isso, mas é um grande segredo para todos nós. Bom, com tudo isso, né, o mundo inteiro se mobiliza e a Aliança Eurasiática planeja seu próprio padrão ouro. No final de julho de 2022, surgiram muitas notícias na mídia russa, de que Moscou e vários de seus aliados eurasianos estão revisando uma proposta para criar uma infraestrutura totalmente nova de comércios e preços para os metais preciosos internacionais, a fim de destruir o monopólio de Londres e Nova York sobre os preços globais de metais preciosos e para estabilizar o mercado do ouro russo. A base dessa nova estrutura será uma nova corretora internacional especializada em metais preciosos, com sede em Moscou,
que contará com a MWS. A Rússia também está propondo fixar os preços dos metais preciosos nas moedas nacionais dos principais países membros ou por meio de uma nova unidade monetária com a nova moeda do BRICS. O Comitê de Fixação de Preços incluiria bancos centrais e outros grandes bancos da União Econômica da Eurásia. Os Estados-membros da União da Eurásia são Rússia, Cazaquistão, Bielorrússia, Quirguistão e Armênia. A ideia seria tornar a adesão atraente para grandes jogadores de ouro como China, Índia, Venezuela, Peru e outros países sul-americanos. Bom, meus amigos, novamente estamos vendo grandes formas e visões dessas alianças. A União Europeia, Eurásia, né, propriamente diz, a União Eurasiana, né, se não me engano, foi isso que eu li, o título, né, Eurasiática, esta união, está remetendo a todos esses países listados, né, Quirguistão, Armênia, Rússia, em unificação para fazer esses combates a toda essa elite, a influência da Organização do Atlântico Norte, a influência da ONU, do United States Dollar, do euro, que foram propostas criadas pelas elites, né, para, de certa forma, manter os países até um certo momento sob seu controle e depois começar a se sustentar, né, após um tempo que já vem ocorrendo desde 1945 e certamente vem acumulando dívidas. É um sistema insustentável, a rede SWIFT de organização de mensagens e transferências financeiras pelo mundo todo. Não há como restituir este grande sistema, né, e não há como pagar todas as dívidas que nele se incluem, né, e certamente será retirado da escala global a partir do momento dos devidos anúncios, né, e também de toda a mudança que acredito que terá na área da internet, e trazendo mais segurança, também trazendo os certificados de ouro que estão off-ledger, on-ledger, para todas essas pessoas e detentores de títulos que estão nessa linha de financiamento. Bom, meus amigos, seguindo, né, eu tenho aqui uma nota também que nos leva a alguns pensamentos de todos esses escalões que controlam o mundo, principalmente por alguns partidos, né, no mundo todo, e eu vou citar aqui nessa leitura. A demissão do Vaticano dos altos escalões dos Cavaleiros de Malta significa que toda a liderança da Organização do Atlântico Norte foi demitida. Isso foi dito por uma fonte da P3 Freemason. Mesmo dentro da cidade do Vaticano, membros das elites sionistas estão sendo expurgados, dizem fontes. Como resultado, todo o sistema econômico e social do G7 está entrando em colapso, criando um vácuo de liderança. Também recebemos vários relatórios de fontes de inteligência em todo o mundo de que novos incidentes do tipo 11 de setembro e Fukushima estão sendo planejados para este mês. As autoridades mencionam algumas datas. Tudo isso faz parte da tentativa da máfia das elites de extorquir dinheiro de todo o mundo, à medida que o prazo de pagamento para esse 30 de setembro para as corporações dos Estados Unidos da América e seus proprietários se aproxima. É muito provável que a União Europeia e a maioria dos governos entrem em colapso. Talvez, muito possível, até o final deste mês. Cortaram o fluxo de gás para a Europa pela Rússia e, ao mesmo tempo, outros países pararam de enviar petróleo para a Europa. Isso não se limita ao aquecimento doméstico europeu e o desligamento certamente interromperá a maioria das indústrias da Europa Ocidental. Por exemplo, o lobby empresarial diz que 60% das fábricas do Reino Unido já correm risco de fechar devido a altos preços de energia. Para resolver essa situação, o governo do Reino Unido
parece ter começado a usar tecnologia de energia Tesla anteriormente proibida e está forçando outros países que, que já podem seguir este exemplo. Bom, meus amigos, de fato, toda essa crise global de energia, principalmente na Europa, gás, combustível, bens, né, já foi avisado há muito tempo, eu já leio isso há um tempo atrás, né, desde o ano passado já falo sobre essas crises também na Europa, e são tristes crises, né, mas eu já trazia essa informação, e não diferente de outro lugar do mundo, né, nós também buscamos sempre alternativas a todas essas crises, diante do nosso sistema aqui no Brasil, né? Mas a Europa, meus amigos, passa por tudo isso, né? E a crise de energia é muito grande lá. Mais de 60% das empresas podem vir a fechar por conta dos altos preços e índices de energia, e eles já estão utilizando tecnologia que estava proibida. Né? Proibida por quem? Né, gente? Por que está proibido uma tecnologia de energia que gera energia para as pessoas? Né? Por quê? A tecnologia de Tesla. Quem não acredita, pesquisa, né, gente? Pesquisa aí para depois. Eles já estão utilizando essa tecnologia de energia Tesla anteriormente proibida. Quem proibiu? As elites. Por quê? Porque querem continuar utilizando os recursos da Terra, né, em detrimento do próprio sistema ecológico do nosso planeta. Certamente, meus amigos, estão sendo liberadas todas essas patentes em autorização por motivos de força maior. Estão sendo liberadas algumas tecnologias que expõem algumas tecnologias existentes de Nikola Tesla sobre energia gratuita, e o mundo está cada vez mais diante dessas coisas que parece coisa de filme e, na verdade, é a pura realidade que estamos vendo. Isso está forçando a Europa, né? E a Europa está sendo autorizada já por conta de toda essa influência maligna das elites que está decidida a quebrar a Europa e o sistema europeu, né, a fim de também estar de acordo com as suas agendas, né, e também desfavorecendo todas essas elites no poder que fazem parte da elite maligna, né. Certamente, meus amigos, eles estão sendo autorizados a utilizar algumas dessas patentes tecnológicas que, no meio dessas mais de 6.000 patentes, a energia gratuita de Tesla é uma delas. Né? E certamente isso está sendo divulgado, pesquisem aí, né? Não é fake, é verdade. Algumas coisas a gente acha, outras coisas não. Mas isso tem muitos canais no YouTube falando sobre isso, né, meus amigos? E sobre esse aspecto e relevância das informações, é o que eu tenho para hoje, humildemente, nessa terça-feira, terminando mais um dia em favor dessas operações. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia, pela comunhão, pela conectividade, pelas novas inscrições, pelo apoio de recomendação ao meu canal, pela confiança. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz é o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Continuem tendo uma maravilhosa terça-feira. Que Deus Pai Todo-Poderoso, Soberano e Eterno Deus abençoe a cada um de vocês, meus amigos, trazendo o que realmente cada um de nós precisa, segundo a sua vontade, segundo a sua misericórdia, segundo a necessidade de ser nos dado o que realmente precisamos e não mais nada do que queremos para satisfazer o ego ou qualquer outra necessidade que temos, meus amigos. Vamos suprir primeiro o que é da nossa necessidade e não do nosso ego, pois o nosso ego, as nossas intenções e consciência vem nos traído, a nossa língua vem nos chicoteado e muitas coisas vêm acontecendo nesses momentos, né, que estamos sobre algumas profecias. Então vamos tomar muito cuidado com o nosso caminho aqui na Terra também, pois temos um caminho que é seguido por um corpo, né, que já não fará mais parte em um determinado momento desse mundo quando partir, né? E temos um espírito, uma alma
que de fato também precisamos ser alimentadas com a educação espiritual, com a educação da meditação, e cada um de nós nasceu sabendo disso, nasceu com essa molécula crística, né, em cada coração, que precisa somente se comunicar, né? E é uma coisa interna, é você falando com você mesmo e você alcança o ambiente celestial, meus amigos. Eu acredito que é mais ou menos assim. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, estarei aqui com novidades também. Quem quiser voltar, observar as notícias, me ver lendo a Bíblia, ouvir lendo a Bíblia pela manhã, as portas estão sempre abertas do canal. Fiquem com Deus, amigos. Até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso a todos. Tchau, tchau.